Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um, com cada uma que estará agora ouvindo esse podcast. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Logo nos 2 primeiros versículos diz assim a palavra de Deus. Lucas 15, 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. A primeira coisa que esse capítulo nos ensina é que quem quer ouvir se aproxima de Jesus. Mas os hipócritas, os fariseus, os murmuradores, também se encontram sempre por perto, mas não para ouvir, não para aprender com o mestre, sim para criticar e condenar e muitas vezes distorcer os ensinamentos do Senhor Jesus. E do versículo 3 ao 32, Jesus conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, dracma era uma moeda que tinha valor da época, e a parábola do filho perdido. Jesus usou 3 maneiras de falar aos fariseus, aos hipócritas, para que eles pudessem entender suas atitudes ao sentar com pecadores, relacionando-se com os perdidos. Lá em Lucas 18, 9, diz assim: propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus, logo depois, também propôs essa parábola para ensinar aos fariseus, que eram os cidadãos proeminentes da sociedade daquela época, os grandes religiosos da sociedade. E esse é o grande risco que corre as pessoas que fazem algum sucesso, ou profissional, ou mesmo ministerial. Confiar em si mesmo, crendo em sua própria justiça. E o próximo passo para quem confia em si mesmo é a queda, porque passa a desprezar as outras pessoas. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. As 3 parábolas ensinam que a volta dos perdidos traz alegria ao coração do Pai. Jesus responde às murmurações dos religiosos, dos hipócritas, dizendo assim que ele não é indiferente ao pecado, muito menos é indiferente ao pecador, e que seu objetivo sempre é restaurar o perdido, oferecendo o seu perdão. Ele diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. A condição de perdição é enfatizada 8 vezes nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Jesus se preocupa com esse tema. Por isso ele diz que veio para os perdidos, que veio para os doentes. As 3 parábolas enfatizam a persistência de Deus em buscar um homem, sem considerar o quanto ele se desviou do caminho do Senhor. Nas 2 primeiras parábolas, a ação é igual. Quando o pastor perde uma ovelha, o primeiro passo é a preparação. Deixa as 99 no deserto, depois vem a providência, vai buscar a que se perdeu, em seguida vem o propósito, procurar diligentemente até que a encontre. E por fim vem o resultado. Ao encontrar a ovelha perdida, festeja jubilosamente com os amigos. Quando a mulher perde a dracma, há o mesmo processo. Primeiro há a preparação, ela acende a candeia. Depois vem a providência, ela varre a casa para limpar o local. E em seguida, o seu propósito, diligentemente procura até encontrar. E por fim vem o resultado. Festeja com alegria que encontrou a dracma.
ela festeja com as amigas. É interessante essa segunda parábola, porque candeia significa luz, né? E varrer significa limpar. Então, com a luz de Jesus, nós temos que limpar o nosso interior para achar o nosso tesouro que está perdido. E depois essa festa. A ovelha simboliza o homem que perde sua condição humana, se afastando da imagem e semelhança pela qual foi criado e se torna semelhante a um animal. O pecado o animaliza e o afastamento é tanto que essa ovelha só consegue voltar quando o bom pastor, que é Jesus Cristo, vai buscá-la. O bom pastor deixa as 99 no aprisco e sai atrás daquela que está perdida, desviada e presa nos espinhos do mundo e nas armadilhas do inferno. A dracma representa a pessoa que se tornou um objeto nas mãos do diabo, passou a ser um objeto que tem que ser procurado por quem o conquistou por alto preço. Mas o valor de um filho é imensurável, que é a terceira parábola. E ele tem que voltar sozinho. Esse pai reparte seus bens com o filho mais novo, estranhamente, porque em Provérbios 20, 21, fala que a posse antecipada de uma herança não será abençoada. Mas o pai, quando ele pede para dar a parte dele na herança, né, e o pai está vivo, primeiro é como se ele dissesse: ah, para mim o senhor está morto, então me dá a minha parte. Mas assim como nas outras coisas que foram perdidas, o filho pródigo também passou pelas 4 etapas nesse processo. Só que nesse caso, quem se perdeu é quem passa por todo esse processo. Vem a preparação, que está lá no versículo 17, na primeira parte. Caindo, porém, em si. Depois vem a providência. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E aí vem o propósito. Levantou-se e foi para o seu pai. E por fim o resultado: perdão, reconciliação, regozijo e festa. Esse filho foi parar na pior situação, degradante. Ele não tinha mais o que comer, porque gastou toda aquela herança com prostitutas, com farras, e depois ele olhava os porcos comendo, e ele dizia assim: meu Deus, nem comida eu tenho, eu sou pior que esse porco. Ele acabou na lama mesmo. Porque quando você se afasta do pai, você vai se degradando, se degradando, se degradando. E, na verdade, eu ouvi uma vez uma pregação maravilhosa que dizia que esse filho, a princípio, ele não se arrependeu, não. Quando diz caindo em si, ele estava se referindo à fome que ele estava passando, porque ele pensou assim, ele caiu em si e pensou: os trabalhadores do meu pai comem muito bem, então eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer: não sou digno do Senhor, me trate como um trabalhador, porque aí eu vou comer. Eu não vou ser tratado mais como filho, eu não mereço ser tratado como filho, mas pelo menos como um trabalhador. Eu não vou ficar não vou ficar vendo o porco comer e eu sem nada. Então, ele volta porque ele teve fome. Mas ele não teve só fome de comida, ele teve fome do pai, ele teve fome da casa do pai. E de longe, a parábola conta que de longe o pai o avista. O pai estava em expectativa. O pai sempre está em expectativa de nos abraçar, de nos beijar, de nos ver reconciliados com ele. O pai tem sempre a expectativa de nos receber para que entremos em sua casa como filhos. Ele não quer nos tratar como servos, ele quer nos tratar como filhos. Aquele filho foi em busca de comida para ser tratado como um trabalhador lá da casa do pai. Mas o pai corre
abreviando o tempo, e trata ele como um filho. Aquele filho devia estar sujo, mal cheiroso, mas o pai não se importa com nada. Vem cheio de misericórdia, sem cobrar nada. Vem cheio de amor e de alegria. Ouviu o seu pedido e festejou. Deu-lhe a melhor roupa. Deu-lhe um anel que simbolizava o selo de autoridade e colocou sandálias em seus pés, sandálias de filho. Aquele homem estava descalço e quem andava assim eram os escravos. Só os livres calçavam sandálias. Ali o pai restabelece àquele homem a condição de filho, livre e cheio de autoridade. A festa estava preparada para receber o filho pecador, para esperar o momento em que o perdido ia se arrepender e desfrutar do banquete que o pai tinha para lhe dar. Havia júbilo no céu, porque a Bíblia diz que há júbilo no céu por cada pecador que se arrepende. E só quem fica de fora da festa é o religioso, o fariseu, o orgulhoso, o ciumento, o invejoso, que era o irmão mais velho. O irmão mais velho estava do lado do pai. Não quis entrar na festa. Não se conformou do pai ter dado uma festa para aquele filho que tinha errado e errou mesmo. Nem chamou mais de irmão. Ele diz lá no versículo, eu acho no final, no versículo 29, esse teu filho, agora eu estou meio perdida aqui, porque o pai diz, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou o bezerro gordo, um empregado informou a ele. E o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar na festa. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, não era mais irmão dele, né? Quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, esse irmão mais velho era aquele religioso que estava ali, mas por obrigação, mas não sentia amor pelo perdido, por seu irmão que estava perdido e foi achado. Às vezes perdemos a noção de corpo, de irmandade, de fraternidade. Ele não era nem mais irmão. Que coisa triste. Mas o pai continua dizendo: esse seu irmão, pois está sempre reconciliando, e reconciliando, e reconciliando todos os seus filhos. A volta consiste em arrependimento, confissão e entrega total ao Pai. E a salvação consiste no amor do Pai que o aguardou em expectativa, o abraçou e o beijou, proveu a melhor roupa, o anel para selar a aliança, indicando reconciliação e autoridade. E as sandálias do homem livre. Que festa linda que aquele pai deu para aquele filho que voltou para a comunhão plena com seu pai. Na casa do pai temos o melhor alimento. No mundo, nem comida de porco nós temos. No mundo, só nos resta ser guardiões de porco. Que para o judeu, vamos pensar que né, tudo isso aconteceu numa sociedade israelita, numa sociedade judia. Seria a pior humilhação e condição desumana, porque eles consideram o porco algo imundo. Aquele homem no mundo atingiu a posição de maior indignidade e degradação. E é esse o lugar
que o diabo quer levar o homem que se afasta de Deus a um lugar sujo de indignidade, de fome espiritual, de escravidão, de desonra, de humilhação. Longe de Deus, perdemos a sua cobertura e ficamos expostos a armadilhas do inferno. A escolha é nossa. O Pai está sempre de braços abertos para nos receber com uma grande festa e um maravilhoso banquete. Ele nos espera com grande expectativa. Cabe a nós nos arrependermos e voltarmos para os seus braços eternos, para os seus braços libertadores, para os seus braços consoladores, para os braços do melhor Pai do mundo, nosso Pai eterno. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.